Milene Branco, presente da sua presença aqui, diretamente de Sorocaba, importada para São Paulo. A gente tem um roteiro bem básico, até completar o primeiro ano em março de 2018, a gente vai seguir. Depois tem modificações para acontecer. Então vamos lá, quem é você? Quanto tempo você está na área? E uma coisa está meio parte da outra. E qual a sua dica para quem estiver assistindo o vídeo ou ouvindo no podcast ou no SoundCloud, dar um show no sedentarismo? Bora lá, me conta. Bom, eu sou a Milene Branco, tenho 29 anos, sou mãe da Gabriele, profissional de educação física, atuo na área desde o primeiro ano de faculdade. Então são 11 anos, um pouquinho, recém-nascida no cenário. Na área tive a oportunidade de vivenciar um pouquinho de coisas diferentes. Brinco que eu não sou especialista, mas tenho um perfil muito mais generalista. De ter vivenciado o esporte, de ter vivenciado o contexto escolar, de ter vivenciado o mercado fitness privado aí, e de ter vivenciado o serviço público, que na verdade hoje é a minha principal atuação, trabalhando dentro do SUS, com foco em saúde mental. Se a minha memória estiver boa, você é a primeira pessoa do serviço público que a gente está falando. A maioria, a gente falou com nutricionista, a gente falou com psicólogo, a gente falou com muitos profissionais de educação física e com médicos também. Então bem legal porque traz um olhar diferente. E a nossa responsabilidade enquanto categoria de se inserir num serviço público, onde muitas vezes a própria categoria não reconhece isso como um espaço do mercado. E é uma crescente. Se a gente pensar hoje no profissional de educação física como um promotor da saúde, que é a profissão da saúde que mais favorece a promoção da saúde em si, a gente tem que se perguntar o que a gente está fazendo fora do serviço público, o que a gente está fazendo fora dos espaços que são cuidadores de saúde, geradores de saúde. Então, em Sorocaba, eu atuo há 4 anos no serviço público, eu sou concursada nessa área. O que você faz lá? Eu componho uma equipe multiprofissional, que chama NASF. Então, essa equipe ela tem categorias diferentes. Nosso foco de atuação no momento é a saúde mental em função da demanda do território que a gente está inserido. E o que tem a ver saúde mental com educação física? Fala pra gente aí. Pra gente, porque eu também sou leigo no assunto. Deixa eu entender. Para contextualizar um pouquinho, a gente tem que ter em mente que existe uma previsão da Organização Mundial da Saúde que em 2030 nós teremos aí de 20% a 50% da população com algum transtorno ou sofrimento mental. Da classe média, a gente está falando. Então, esse dado nos atenta, olha, eu tenho aí um nicho, um problema crescente que precisa ser atacado antes de virar um bichão. Exatamente. E a atividade física, ela entra em diversos transtornos diferentes como uma parte da terapia, como uma parte do tratamento. Como? Para o ansioso, né, como um ansiolítico, né, porque a gente tem uma regulação hormonal quando a gente faz a prática da atividade física, com liberações aí de serotonina, de N outras situações. Dentro dos transtornos alimentares, né, a gente tem um cuidado importante para dosar a prescrição do exercício, né, a gente tem um índice grande aí de bulêmicos, anorexos, praticando de forma inadequada o exercício, usando o exercício de forma excessiva, contribuindo para se manter dentro desse quadro. E se a gente for pensar no ambiente da própria academia, né, quantos desses alunos lá dentro não sofrem de algum tipo de transtorno mental ou de transtorno alimentar? E o quanto que hoje a nossa postura, a nossa conduta não reforça esse tipo de comportamento, ao invés de auxiliar esse tipo de tratamento. Então a gente já está invertendo um pouco aqui, tudo bem a gente inverter, o legal é que seja nessa dinâmica de deixar para onde for.
Porque você está dizendo que às vezes o profissional da saúde, não só da educação física, às vezes reforça alguns comportamentos como bulimia, anorexia, que você citou aí, referenciando o problema em si ligado à pessoa, né? Você usou o termo bulêmico, anorexia, enfim. Vamos andar um pouquinho mais, porque isso já seria a outra pergunta, que seria qual a sua dica para quem quer ser um bom embaixador contra o sedentarismo, seja de que área for, ou de área da saúde nenhuma, ele é simplesmente um entusiasta, usar a atividade física para ser um embaixador contra o sedentarismo. Posso pensar então, puxando para o assunto desse canal, que o sedentário está mais sujeito a alguns transtornos, embora tenham alguns que sejam inerentes do excesso ou da prática da atividade física equivocada. Então, tomar cuidado, porque muita gente acha que só faz sentido se for todo dia. 2 vezes por semana é pouco. Me parece que não. Anda aí, continua, desculpe. É isso. Hoje, usar a atividade física como uma ferramenta, né, para que a pessoa consiga se reintegrar socialmente. A pessoa que sofre aí de algum transtorno ou tem espectro de alguns transtornos, né, é algo extremamente valioso, né? E compete a nós, profissionais de educação física, auxiliar esse processo. Dá um exemplo prático. Um exemplo prático é a orientação do sedentário mesmo, por onde ele tem que começar. Vamos é por por separar lá a roupa num dia anterior, é por se colocar na própria agenda e ajudar essa pessoa a construir uma rotina semanal na qual ele se enxerga inserido dentro dessa agenda. É prescrever para ele uma caminhada simples de 15 minutos e dizer para ele que é possível sim ele romper o ciclo do sedentarismo. Né? A partir daí, é ajudar ele a refletir o quanto esse cuidado é importante para ele como um todo, né? Ele desmistificar, às vezes, uma pressão que ele sofre aí por um modelo ideal de corpo, né? Que às vezes é mais uma barreira para ele se manter numa zona ali de conforto, na qual ele não entende o exercício físico e a atividade física como algo que vai contribuir para ele de forma integral. Para a saúde, né? E não só para a estética. Para a saúde. Que de um modo geral as pessoas Nós associam somos profissionais muito... da saúde, é isso não aí. da estética. Show. E é isso que a gente tem que bater e é isso que a gente tem que defender. Legal, eu vou repetir essa frase que é importante. Né? Nós somos profissionais da saúde e não da estética. Tem alguns profissionais que são da estética, mas eu citei vários aqui que são da saúde, né? Vamos andar um pouco mais por essa seara e conta mais da sua experiência no serviço público, que eu acho que deve ser, da minha curiosidade e acredito que vai ser de mais algumas pessoas também. E aí tem a coisa do trabalhar em equipe, né? E trabalhar em equipe com categorias diferentes. Alguns profissionais de educação física já têm uma vivência aí, talvez dentro do esporte, com o lidar com a equipe, né? Ou dentro da gestão, com o gerenciar a equipe. Mas você construir em equipe, né, com saberes diferentes, é algo extremamente desafiador, que é uma lacuna da nossa formação. Independente do curso. Você pode ser licenciado, professor, você pode ser bacharel, profissional de educação física, você pode ser formado, né, na ciência da atividade física, lá e ser o... Mesmo os médicos, os nutricionistas, que são não só da nossa, exatamente. Psicologia talvez seja mais preparada para isso, né? Que todas estão no mesmo limbo. Mas talvez tenha esse estude o comportamento do grupo, enfim, talvez eles tenham mais ferramentas. Se usam nossas caixas de ferramenta, a mesma coisa o profissional de educação física que escolhe ser sedentário. Sim. É um médico que escolhe ficar doente. Tem doença que a gente não escolhe, tem doença que a gente escolhe. O sedentarismo, de certa forma, é uma escolha que traz na garupa algumas doenças. Muitas delas, né? Muitas delas, inclusive. Vamos e eu acho que é isso, é a gente conseguir estar lá na prática, construindo coletivamente com diferentes saberes, né? E são saberes que vêm da fisioterapia, da psicologia, do serviço social, da terapia ocupacional, da psiquiatria, da fonoaudiologia, para você olhar para um ser humano e enxergar ele como um ser humano. Legal. Lá na ponta. Olhar para o ser humano e enxergar como um ser humano. Muito legal. E reconhecer que quem está olhando para ele também é um ser humano. Show de bola. E aí transforma, porque você desce do palco. Legal.
faz refletir, mexe por dentro, né? Mexe por fora, por todos os lugares. Não, entendi. Porque é transformador. Entendi. O mexe por dentro, eu acho que todo mundo que estiver ouvindo ou assistindo também entendeu a metáfora. Legal. Como, então, você tem lá uma prática, eu imagino que quando você vai contando essa questão mais filosófica, é show de bola, mas eu peço sempre exemplo mais prático. Um médico, um nutricionista, um fisioterapeuta, um terapeuta ocupacional ou entusiasta, enfim, qualquer um que eu tenha esquecido, desculpa. Como usar esse saber que hoje está mais sedimentado na prática? Tem um curso antes dessa mudança, que eu lembro, né, que você fez uma formação para esse tipo de atuação. Como a gente ser um bom embaixador, pensando na saúde mental e usar o exercício como uma ferramenta, além de agendar, além de separar a roupa ou de comprar a roupa se não tiver. Eu tenho um tio, por exemplo, que nunca teve um tênis na vida, ele só teve sapato. Ou ele vai fazer atividade que não precisa de tênis, que existem, né, na piscina ou fora dela, ou ele vai ter que comprar um tênis, começar por aí. Eu acho que tem um pouco de tirar a pressão, minha interpretação nessa sua... Através do vínculo, Gui. Você se vincula com a pessoa. Fala e aí mais disso. Vincular-se tem a ver com a escuta, né? Então você está de frente para esse outro ser humano e aí você vai escutá-lo. E a partir desse momento você se vincula com ele, né? Reconhecendo essa história e todo o contexto, né? Desse ser que viveu até aquele momento, traz para você. E aí é uma construção mesmo, né? De você criar confiança através da empatia, através de coisas básicas, né? Eu vivo isso muitas vezes com esse único recurso. Eu brinco que é uma escuta amorosa, né? Eu estou no serviço público, eu não tenho material. Quando a gente tem um pezinho, é uma garrafinha adaptada lá de plástico ou um cabo de vassoura, né? Numa construção em que aqueles sujeitos ali vão se empoderando daquilo, né? Sempre visando a autonomia. Eu não sou detentor de saber, eu preciso que as pessoas tenham autonomia de se movimentar, de escolher um estilo de vida ativo. Não depende de mim. E isso é a minha realidade no serviço público. Em paralelo, eu atuo também como personal trainer. E hoje os meus alunos, predominantemente, são alunos que vêm de uma demanda de saúde mental. Claro, de uma classe social diferente, né? A que pode investir num personal trainer. Mas são pessoas que têm questões ali. E que, através dessas mesmas ferramentas de um vínculo, de um estar aberto a ouvir também essas questões, e não tem uma psicoterapia, porque esse é o papel do psicólogo, não é disso que eu estou falando, né? Mas que se reconhecem, que se identificam com essa proposta de um trabalho que respeita um pouco mais o momento em que a pessoa está, além das questões fisiológicas, além das questões biomecânicas, além do resultado biológico mesmo, né, que você entrega para a pessoa. Tem mais coisas que você entrega ali quando a pessoa escolhe praticar atividade física ou quando ela escolhe você como um profissional para orientá-la nesse caminho. E você é responsável por promover a autonomia. Escolhe também para continuar, né, para continuar prestando esse serviço. Eu acho bacana porque, eu achei show de bola, porque tem muita gente que às vezes me relata em festinha, né, eu estou num evento, seja lá o que for, fora do contexto de academia ou de atividade física, quando eu falo, eu estou tão ansioso com o meu personal, ele me cobra tanto, então troca, né? Ache alguém que tenha, ou troque até de profissional, saia da educação física e vai para uma outra área da saúde. Eu quero fazer uma correção só do dado que eu coloquei no início do nosso bate-papo. Na verdade, esse percentual que eu trouxe de 20% a 50% da população é um dado atual, não é em 2030. Em 2030, que é uma informação bem recente isso, de um curso que eu fiz nesses últimos dias, os transtornos mentais serão a segunda causa de adoecimento dos países de classe média. Uau! Então é isso, é muito mais relevante. Muito mais impactante ainda, verdade, claro. Né? Só em tempo aí de uma correção. Muito legal.
que faz toda a diferença para as nossas escolhas também, né? Quem é o profissional que eu quero ser, então, vamos lá. aonde eu quero atuar. A gente sabe, a gente recebe alguns feedbacks que as pessoas que são desejosas de romper o sedentarismo consomem desse conteúdo. Que dica que você dá para ele? Ou ela? Estou sedentário, esse vai ser o vídeo 34 ou 35, ou o podcast 34 ou 35, além dos extras. Putz, eu já assisti, mas ainda não rompi o sedentarismo. Me dá uma dica, Milene. Começa devagar, você não precisa ter pressa. Foram anos de construção desse sedentarismo. Se respeita, se olhe, se observe, se ouça, né? É lá dentro o processo, não é externo. Cuidado com as influências, cuidado com com a mídia te impondo formas de se exercitar. Procura um profissional. De repente você não está num momento que você consegue investir nisso. Procura um serviço público próximo à sua residência. Existem profissionais capacitados que estudam e que oferecem um serviço de forma gratuita. Legal, acho que o seu tema vai ser cuidado com as influências. Muito legal. Nada contra, eu já disse, algumas pessoas ficam bravas comigo, porque eu não sou contra os, hoje em dia, chamados influencers digitais. O cara não é da área da saúde, qual é o problema? Se ele fizer a pessoa romper o sedentarismo em número maior do que eu que faço esse trabalho, ele está mais eficiente do que eu. Eu tenho uma responsabilidade de formação, não é? Mas cuidado com as influências. Às vezes a diferença é tão grande que você deve trocar de influência. Parar de seguir alguém ou outro e depois pode seguir esse que você admira hoje, não tem problema, sem preconceito, pelo amor de Deus, com nenhum tipo de profissional ou de pessoas sem formação regulamentada. Isso não me interessa tanto. Para prescrever, aí tem que ser tratamento, eu sou fisioterapeuta, dependendo do que for, eu sou médico, enfim. Psicoterapia é do psicólogo, enfim. Alimentação é do nutricionista. Profissional de educação física não dá pitaco em alimentação. Nem da medicina, enfim, só o que tiver especialização específica nisso. Show. Eu acho que já tem algumas boas dicas aí. Eu gostei bastante do ouvir também, mas isso fica para quem quer, o profissional da saúde, né? Ouvir. Você falou isso mais de uma vez. Empatia, que passa pelo se colocar no lugar do outro, enfim. Legal. Passamos pelos itens que a gente combinou, falta só um, que é o que você fez ontem ou hoje, ou você vai fazer hoje ou amanhã, para não ficar sedentária. Ou estou sedentária, enfim, seja lá o que for. Gui, eu comecei porque fazem poucos meses, entre 6 e 8 meses, a prática da meditação. Mas meditação não é... tem um gasto importante aí, energético, que me ajuda muito a romper meu sedentarismo. E eu já pratiquei isso hoje. Comecei a praticar yoga também, uma vez por semana, procurando, investindo num profissional capacitado para isso também. Uhum. Parei no estacionamento muito mais distante para conseguir vir aqui te encontrar e me manter ativa. Show. Certo? Caminhando um pouco mais e tudo isso. E a hora que eu chegar hoje tem uma corridinha leve, para não exagerar, para poder ter um sono reparador e adequado. Você sabe que desde que eu comecei o show sedentarismo, eu tenho eventualmente e propositalmente não treinado. Porque eu fui atleta e depois sempre pratiquei atividade física, passei curto por escola, depois muito academia. Eu gosto de treinar, não é? Eu gosto, sinto prazer, eu acho legal, alongar eu acho muito legal. E eu estava de propósito com a meta dos 10 mil passos sem fazer tanta atividade física. Hoje eu já fiz musculação de manhã, ontem eu fiz minha terceira aula de CrossFit, que eu nunca tinha feito, e estou na ciranda aí das 11 aulas iniciais. Para aprender, eu acho que aprender coisas novas é muito legal. Mas outra dica legal que você deu é a meditação, né? Talvez meditação como alternativa, enfim. A gente, depois que eu assistir de novo e for fazer a edição, colocar a legenda, eu
eu vejo que está mais enfático. E você tira suas próprias conclusões e discorde da dica que eu vou colocar para a Milene aqui. É muito legal, acho que tem bastante coisa. Para as pessoas darem o show sedentarismo, complementa o que você quiser aí para a gente começar a caminhar para o fim. Da minha experiência, é explorar os espaços abertos, sabe? Eu rompi a necessidade de estar num espaço fechado para treinar. O que seria o espaço aberto versus parque, fechado? né? Preferir parque ou caminhada na rua do que na esteira ou dentro de uma academia. Dentro de uma academia. Tá. Preferi me movimentar com o peso do meu próprio corpo do que dentro de um local onde eu tenho lá uma sala de musculação. Entendi. Né? Isso é uma escolha que tem me feito muito feliz. Eu não lembro quem me falou uma vez, desculpa, te cortei. Por quê? Não, é isso, tem me feito muito feliz. Acho que treinar, existem muitas opções. Eu brinco assim que o exercício, ele é como um remédio. Quando você entra numa farmácia, numa prescrição, não tem prateleiras, né? O médico te prescreve muitas coisas diferentes. Atividade física, exercício físico é a mesma coisa. A diferença é que quem prescreve é um profissional de educação física. Legal. Mas existem muitas possibilidades de exercícios diferentes. Talvez a dica para as pessoas que já tentaram romper o sedentarismo com experiência, sem sucesso, a dica seja experimentar outra coisa. Porque o acervo é amplo. Não gosta do ambiente da academia? Vai pra rua, vai treinar num parque, né? No quintal da sua casa, na sua sala, se for o caso, até você se apropriar melhor, se reconhecer melhor, se aceitar melhor para, né, estar com o outro, estar no convívio. Vai chegar o dia em que alguém vai dar uma dica, jogue videogame, né? Porque hoje tem videogames que fazem isso. Não é? A gente tem um videogame lá em casa, que você precisa do controlezinho ainda, o Nintendo Wii, que tem dança, tem coisas que você tem que fazer movimento, tem uma pranchinha que você faz o movimento e o videogame fala no Xbox good. tem também, O né? Xbox tem coisa maravilhosa, tem teste funcional, tem aplicativo, enfim, show de bola, tem um monte de coisa. Mais alguma coisa aí pro pessoal? É isso. É isso? Se priorize, ok? Não tem trabalho que seja mais importante do que você. Você só vai poder dar atenção para sua família, dar atenção para o outro, se relacionar com qualquer um nessa vida, se você estiver bem cuidado. Então, se coloca em primeiro lugar, isso não é egoísmo. Se priorize. Caraca, talvez seja essa a dica. Tá bom, o resumo de tudo. Bem, Pagamos! show sedentarismo.